Nós vamos ler do versículo de número 10, Filipenses capítulo 4. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrados, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte da minha aflição. E bem sabes também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, pois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor, nos abençoe nessa palavra, que o Senhor venha fazer com que a abertura desse culto de missões seja memorável nas nossas vidas e que possamos aqui, ó Deus, derrubar estigmas e que nós venhamos estar compenetrados que a igreja tem uma missão gloriosa nessa terra, que é crescer, multiplicar e dominar essa terra através do Senhor Espírito Santo. Então nos abençoe poderosamente nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Continue, por favor, com a sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar aqui nesses versículos. E eu quero pregar sobre o tema, não quero que seja extenso, mas eu quero pregar sobre o tema a obra missionária, a igreja e o obreiro, ok? Obra missionária, a igreja e o obreiro. E nós estamos vendo aqui nesse texto algo muito interessante que Paulo escreve para esta igreja, e eu sei que o Senhor vai nos abençoar muito, porque muitas pessoas, elas sequer entendem o que é fazer obra missionária. A obra missionária, tem muita gente que acha que obra missionária é sair para a rua, né? Sair para a rua pregando igual um doido, não, que eu sou missionário, enfim, sabe, irmãos? Então nós vamos ver aqui o que Paulo nos ensina, muitos ensinamentos. Se você gosta de anotar, anote, mas eu quero dizer que a obra missionária, ela se faz com três coisas básicas. É feito uma obra missionária. Primeiro delas, a obra missionária se faz com os formosos pés daquelas pessoas que vão, ok? Segundo lugar, a obra missionária é feita pelos joelhos que se dobram, o joelho dos intercessores, os joelhos que se dobram. E terceiro, a obra missionária é feita com as mãos generosas que contribuem para a obra missionária, ok? A obra missionária se faz basicamente com essas três coisas: aquelas pessoas que vão, pelos joelhos dobrados que ficam intercedendo, e aquelas pessoas que ofertam, aquelas pessoas que contribuem para que a obra de Deus ela seja então completada, ok? E a igreja de Filipos, fala comigo, Filipos. A igreja de Filipos,
foi uma igreja que Paulo ele abriu no começo da sua segunda viagem missionária, quando Deus deu para ele a direção de ir para Macedônia e ali dedicar todo o seu ministério. Então, quando ele chega na cidade de Filipos, Filipos é uma colônia romana, lá no meio de uma colônia romana, e ali no meio de muitas lutas, no meio de muitas dificuldades, no meio de prisões, no meio de sofrimentos, sabe? Paulo planta essa igreja ali na igreja de Filipos. E essa igreja, como nós lemos aqui, ela foi a única igreja que ela se torna uma parceira do apóstolo Paulo, sabe? Em todo o seu ministério, desde o momento em que ele passou por aquela cidade e ele plantou aquela igreja. Então, é a única igreja, e Paulo chega a falar isso aqui nesse texto que nós lemos. Então, até mesmo quando Paulo ele vai para a segunda cidade, a cidade de Tessalônica, que na época era a capital da Macedônia. Quando ele sai de Filipos, ele vai para essa cidade de Tessalônica, é aquela igreja de Filipos, ok, que vai enviar ajudas financeiras para Paulo, lá nessa outra cidade de Tessalônica, para que Paulo pudesse dar sequência no seu ministério. Olha isso. E pela Bíblia fala que pelo menos, Paulo dá o testemunho, que pelo menos eles fizeram isso 2 vezes, mandando dinheiro para eles, mesmo depois dele ter saído de Filipos. Está em Tessalônica e a igreja de Filipos está ainda mantendo ele, está mandando ofertas para ele nesta outra cidade, que ele está ali plantando mais uma igreja. Quando ele chega então no final da sua viagem missionária, na segunda, ele vai se fixar lá em Corinto, ok? A capital de Acaia, onde ele fica ali por 1 ano e 6 meses. E aqui acontece uma coisa também, estou te dando o dado histórico para depois eu pregar para você. Aquela igreja de Corinto, que ele está agora 1 ano e 6 meses, ela tinha muitas dificuldades, essa igreja. E uma das dificuldades que essa igreja tinha, é que essa igreja não tinha uma visão missionária. Essa igreja não tinha uma visão de sustento da obra missionária. Para vocês terem uma ideia, a igreja aqui de Corinto, ela não tinha visão de pagar nem o salário pastoral de Paulo, enquanto ele está pastoreando nesta igreja, a igreja de Corinto. Sim, senhor. Nem quando ele está lá desse 1 ano e 6 meses, a igreja não tinha essa visão de obra missionária, não tinha visão de pagar nem o salário do pastor, nem esse salário do pastor eles pagavam. Meu Deus, que igreja é essa? Agora, a nota é que Filipos foi a igreja de Filipos e as outras igrejas da Macedônia, sabe, que mesmo a despeito da sua pobreza, sabe, sustentavam o ministério de Paulo enquanto ele estava em Corinto. Presta atenção nisso, que coisa maravilhosa, ok? Agora, Paulo já está avançado de idade, agora ele está preso em Roma, está ali em cadeias, e a igreja de Corinto, ok? O que ela vai fazer? Ela encaminha mais uma oferta para Paulo, agora lá em Roma preso, através de Epafrodito, um dos seus ministros ali. E quando Paulo recebe esta oferta da mão de Epafrodito, vindo lá de Filipos, ele já está dizendo, como ele vai dizer, como nós lemos aqui, olha, eu já não preciso de mais nada, eu estou farto de tudo, e eu não tenho necessidade de mais nada, sabe? Então, Paulo está escrevendo esta carta aqui, irmãos, inclusive o texto que nós lemos, para quê? Para registrar um tributo de agradecimento à igreja de Filipos, ok? Mas por causa da sua obra missionária, mas também para abrir os olhos da igreja do Corinto, para abrir os olhos e para que seja de testemunho, sabe? E com isso, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante, partindo desse dado histórico que eu dei aqui para você, dessas igrejas que Paulo plantou. Eu quero falar sobre a obra missionária e sobre os 2 aspectos hoje, que é o tema da nossa palavra: a responsabilidade da igreja com o missionário e a atitude do missionário
precisa ter em relação da igreja. Eu quero falar sobre essas duas coisas aqui de forma bem rápida para a gente orar, ok? Qual que é a responsabilidade da igreja com o missionário, querido? Primeira coisa, irmãos, primeira coisa que nós vemos Paulo nos ensinando aqui nesse capítulo 4 de Filipenses. Primeira coisa, um sustento financeiro sistemático. Isso é uma responsabilidade da igreja. Vamos ler comigo? Verso 10. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Vamos ver aqui no verso 17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa sementeira. Ok? Então presta atenção. A primeira coisa que a igreja precisa é ter uma visão de enviar missionários e de sustentar esses missionários. Não só enviar, mas de sustentar esses missionários. E esse sustento, irmão, não pode ser um sustento ocasional. Por quê? Porque é óbvio, as necessidades que o missionário vai encontrar lá no campo, irmão, lá na obra, né, que está sendo feita, que está sendo construídas, elas não são ocasionais. Vamos entender isso, elas são sistemáticas. Então o sustento da igreja, quando envia o missionário, ela tem que ser precisa, perseverante, sistemática e contínua. Então Paulo está dando o seu testemunho aqui. Olha o verso 16, o que ele fala, ó. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Ok? Então, não foi uma vez, foi uma e outras vezes vocês foram mandando para mim o sustento enquanto eu estava na obra em Tessalônica. Então, a primeira coisa que nós temos como igreja, responsabilidade como missionário, é sustentar financeiramente um sustento sistemático. Segunda coisa é também não nos preocupar somente com o financeiro, do sustento financeiro, porque muitas pessoas acham que é só mandar o missionário para o campo e mandar um salário para ele e olha, ele que se vire para lá. Não, irmãos, a igreja também tem outras responsabilidades com o missionário que é enviado. A segunda delas, por exemplo, é o sustento espiritual nas tribulações do missionário enviado, porque não é só luta financeira que ele vai encontrar outro tipo de luta. Vamos ver o verso 14, está comigo aí? Todavia, fizeste bem em tomar parte comigo na aflição. Na aflição. Não fica procurando aqui não, que hoje não tem não, viu, irmão? Para mim é tristeza, hoje não tem não. Mas olha aí na sua Bíblia aí, ok? Então, vocês fizeram bem em fazer parte na minha aflição. Em outras palavras, a igreja que envia não pode ficar somente na oferta material. Lá no campo, irmãos, pode ter certeza disso. O missionário vai enfrentar lutas, resistências, oposição, sabe? Lá no campo, ele vai enfrentar muitas barreiras. Tem muitas barreiras lá para serem ultrapassadas. Vai ter muita batalha espiritual lá no campo. Muita batalha espiritual sendo travada em qualquer campo missionário, pode ter certeza. Então, é necessário que a igreja entenda que as lutas espirituais e emocionais do missionário e também possa se associar com ele nesse momento também, suprir esse tipo de necessidade também. Se vocês perceberam no texto aqui, a igreja de Filipos vai enviar Epafrodito, ok? Agora, sabe o que eu vejo aqui? A igreja não está enviando Epafrodito somente com uma oferta, sabe, financeira para Paulo, sabe? Mas a igreja está enviando Epafrodito como a oferta. A presença dele também é uma oferta para socorrer Paulo agora, nas suas angústias, nas suas tribulações, ali no campo missionário, sabe? E agora ele está ali preso, ele está em Roma, ele está em cadeia, está em algemas. Então, tanto a oferta foi enviada por Epafrodito, mas o próprio Epafrodito também foi uma oferta enviada para Paulo. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Eu me lembro, irmãos,
E todo missionário passa pelo deserto. A gente fala assim, passa pelo deserto. Sangue de Jesus tem poder. O meu deserto chama-se Santa Maria do Salto. Santa Maria do Salto, viu, gente? Pelo amor de Deus, naquela cidade. Mas foi um lugar bacana. Um lugar bacana. Um lugar, irmãos, a quase 1000 quilômetros daqui. A quase 1000 quilômetros daqui. Da minha cidade ficava não sei quantos quilômetros, quase 500 quilômetros da minha cidade natal. Meu Deus do céu. E me lembro que os meus meninos eram tudo do tamanho Josézinho ali, ó, pequenininho, de colo ainda, o Rian era de colo, ok? Quem carregava o Rian no carrinho era a Raíssa também do tamanho de José, ela carregava o Rian assim. E sabe, irmãos, a gente clamava para receber uma visita ali. E as pessoas que foram lá nos visitar, eu guardei na memória. Mas por que eu guardei na memória? Guardei na memória um tio meu que hoje está nos Estados Unidos. O nome dele é Santos. É mesmo, ele não é santo não, mas o nome é Santos, né? Ele foi me visitar. Meu Deus, quanta alegria a gente sentiu. Eu recebi aquilo ali como uma oferta agradável ao Senhor. Porque a gente que é pastor, a gente que é missionário, sabe? A gente é cercado de pessoas, sabe? Eu não sei se vocês entendem isso, eu acho que é só pastor que entende a linguagem que eu vou falar agora. Eu nem vou falar, viu? Eu nem vou falar. Eu nem vou falar o que eu ia falar aqui. Você sabe? Mas quando você recebe, irmãos, uma visita, meu Deus, você recebe aquilo com um aroma muito agradável às narinas de Deus, como uma oferta muito bacana, sabe? Então, o próprio Epafrodito está sendo recebido por Paulo ali também como uma oferta. Percebe? Que a igreja também tem esse dever com o missionário, de não se preocupar só com a vida financeira dele, mas com o seu emocional, com o seu espiritual, as lutas, e ser parceiro também delas. Ok, irmãos? Até aqui tudo bem, gente? Mas o terceiro compromisso que a igreja deve ter com o missionário enviado, irmãos, é a reciprocidade da relação com o obreiro. Okay? É uma via de mão dupla. Vamos ao verso 15, vamos comigo. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de quê, gente? De dar e receber, senão vós somente. Somente uma igreja compartilhou comigo esta bênção de dar e receber. Então, irmãos, sempre é uma via de mão dupla. Sabe, aqui tem um ponto muito importante do testemunho de Paulo para essa igreja. E era, na verdade, a igreja de Filipos era a alegria de Paulo, era a coroa de Paulo, sabe? A coroa de Paulo. Então, quando Paulo saiu dessa cidade, irmãos, Paulo saiu dali, irmãos, todo cheio de sangue. Saiu dali, por que sangue? Porque ele saiu dali depois que eles levaram ele para a praça pública, você sabe, açoitaram ele, prenderam ele, jogaram ele lá na prisão, e ele sai, nessas condições é que ele sai da cidade. Agora, ele sai todo machucado e ferido dessa cidade, mas tem uma coisa, ele deixou uma igreja lá plantada, ele deixou uma igreja lá aberta, amém, irmãos? Aquela igreja assumiu com ele o compromisso de dar e receber. É a mesma coisa da igreja estar falando assim, ó, Paulo, é o seguinte, você está indo embora, né? Nós estamos vendo a situação que você está indo embora. Para nós temos nada não, nós não temos muita coisa não, mas pode contar com a gente. Conta conosco, não importa onde você for, olha, não importa onde Deus enviar você, não interessa, essa igreja vai ajudar você, essa igreja vai ser sua parceira, essa igreja vai amparar você, essa igreja vai sustentar, vai ajudar você nas suas necessidades espirituais, emocionais, financeiras, essa igreja vai ajudar você. Agora, o curioso, irmãos, é que embora Paulo tenha plantado muitas e muitas igrejas, ok? Somente essa tem esse perfil de dar ou de fazer uma parceria, sabe, constante e permanente no sustento do apóstolo. Agora você vê, é interessante a gente ter essa visão missionária, amém, gente? A quarta necessidade que a igreja precisa ter em relação ao missionário, faz das ofertas ao missionário um sacrifício agradável ao Senhor. Olha o verso 18 comigo.
mas bastante tenho recebido e tenho uma abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Preste atenção, irmãos. Veja que uma igreja que tem uma visão missionária, sabe? Ela não faz oferta missionária por constrangimento. Ela não faz uma oferta missionária por pressão. Ela não faz uma obra missionária por obrigação apenas, sabe? Como se fosse um peso, sabe? Quando essa igreja que tem uma visão missionária faz oferta missionária, quando ela investe na obra missionária, de plantação de igrejas, no crescimento do evangelho em redor do mundo, sabe o que acontece? Ela faz isso, irmãos, as suas ofertas como um culto agradável ao Senhor, como uma adoração ao Senhor. É por isso que muitas vezes, e quase sempre, e todas as vezes, né, a gente fala, é hora da adoração. Quando você oferta, quando você devolve o seu dízimo, você está fazendo uma adoração. Então notem aqui que a motivação desta igreja de Filipe, primeiramente, não era ajudar Paulo, primeiramente era exaltar a Deus. Amém, gente? Quando você vem e deposita aqui no gasofilácio, irmão, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, sua oferta missionária, para que esta igreja aqui seja sustentada e também para que esta igreja plante outras igrejas, irmãos, e sustente os missionários também, sabe? Esse gesto é um gesto de culto, é um gesto de adoração ao Senhor. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui, é isso que ele está nos mostrando aqui. E isso vem como um aroma aceitável a Deus na vida de Paulo. Então, quando fazemos missões, nós estamos adorando a Deus. Amém, gente? Fala assim: eu sou um investidor em missões. Glória a Deus. Agora, Paulo está ensinando isso aqui, irmãos, ensinando a igreja a fazer ofertas, das suas, não das suas sobras. Muito importante isso aqui. É muito importante entender isso. Não é fazer do que sobra, sabe? Deixa eu mandar uma real para você. Eu mandei, né, print da abertura da nossa obra agora em Picas, quarta-feira, e alguém falou assim: poxa vida, em plena pandemia, quando tem igreja fechando, o senhor está abrindo, o senhor é macho mesmo, hein? Pois, rapaz, toda honra e glória para o Senhor Jesus. Mas eu falei uma coisa para ele, que eu vou falar para você aqui agora, irmãos. Se a igreja esperar, sabe? A igreja jamais fará obra missionária se ela esperar juntar dinheiro no caixa. Isso é verdade. Nunca vai fazer. Obra missionária nunca vai plantar a igreja e se esperar o caixa da igreja ficar cheio. Isso é conversa para boi dormir. Sabe, irmãos? Porque o capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Amém, irmão? O capital da igreja é fé. Sabe o que acontece? Primeiro a igreja agrada a Deus, adora a Deus, exalta ao Senhor, sabe? Depois a igreja, o próprio Deus dá recurso para esta igreja, para que ela possa investir na obra missionária. Agora nós não damos daquilo para o nosso missionário, daquilo que nos sobra. Nós ofertamos, irmãos, apesar das nossas necessidades. É apesar das nossas necessidades que nós ofertamos ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que nenhum membro da igreja está isento, está dispensado de ser um parceiro da obra missionária. É isso que ele está dizendo aqui. Nós não damos ofertas, irmãos, daquilo que sobra para nós. Aí eu não tenho para investir em missões, não. Nós ofertamos, damos oferta apesar das nossas necessidades. E tem uma chave aqui, irmãos. Olha o testemunho que Paulo dá para esta igreja e para outras igrejas da Macedônia. Paulo, na verdade, está dando esse testemunho para encorajar, eu já disse isso aqui, encorajar a igreja de Corinto, que nem o salário dele pagava, para encorajar eles. Agora vamos ver, eu acho que isso aqui é o maior testemunho que Paulo dá na palavra de Deus para esta igreja que mantém ele. Vamos comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo
8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como também em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda tristeza superabundou em riqueza da sua generosidade. Aleluias. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Viu aí, querido? Não é os ricos que estavam dando. Não, era a igreja da Macedônia que não tinha, diante das suas necessidades eles davam. E olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Eles deram e ele está muito feliz porque Deus superabundou a necessidade dele em riquezas. Olha que chave bacana, que chave abençoada. Então, não é que nós estamos podendo abrir obra, não é que nós estamos jogando dinheiro fora. O pastor é louco, um louco mesmo, é porque a fé para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Nosso ano é um ano de expansão, e é isso que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Amém, gente? Para a glória. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Aplaude Jesus, irmãos. Confirma a palavra do seu pastor, irmãos. Glorifica o nome do Senhor. Diga isso mesmo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos expandir para a glória de Deus esse reino. Agora, irmãos, eu falei para você algumas coisas sobre os deveres da igreja. Agora, para terminar, quero falar sobre os deveres do missionário. Porque a obra missionária nunca é uma via de mão única, é via de mão dupla. A segunda parte da obra missionária é exatamente o missionário enviado, ok? Porque a igreja não faz missão sozinha e nem o missionário se não for assistido. Então eu quero falar de alguns pontos aqui, poucos também, sobre os missionários enviados. Primeira coisa que o missionário enviado ele deve ter em relação à igreja que o enviou. Primeiro, é ter gratidão pelo sustento recebido. Verso 10, vamos voltar comigo lá em Filipenses 4, olha o verso 10. Verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já não vos tinha lembrado, mas não tinha sido oportunidade. Amém? Então, o missionário que recebe e não reconhece o valor da oferta, sabe, irmãos? Não reconhece o amor daquelas pessoas ofertantes, sabe? E não agradece a Deus, sabe? Porque Deus tem levantado pessoas para sustentá-lo. Ele está em falta com a igreja que o enviou, sabe? Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui com Paulo, sabe? Então, nós precisamos ser gratos, muito gratos. Eu sou grato, irmãos, sabe, lá na igreja Santa Maria do Salto, às vezes a gente, é bom a gente lembrar para ver, gente, de onde que Deus tira a gente. É sempre bom você entender de onde Deus tirou você, sabe? Eu me lembro, a igreja arrecadava muito pouco, glória a Deus, nós sempre fomos pessoas destemidas, bravadoras. Tinha um porão debaixo assim do santuário da igreja, sabe? O que nós fizemos? Você quer entender um negócio? Eu vou fazer 2 cômodos ali, uma cozinha e um quarto. Nós vamos morar ali, debaixo da igreja, sabe? E muitas vezes o dinheiro que entrava na igreja era para se pagar taxas. Os pastores aqui vão entender. Na época a gente pagava taxa, e as taxas das regiões grandíssimas, enfim. Mas eu louvo a Deus porque naquela época o pastor Samuel, que vocês conhecem, era o meu superintendente em Almenara. Então eu mandava para lá
as taxas e quantas vezes ele não devolvia para mim em oferta as taxas, pelo menos as taxas da região, ele mandava para nós. Como a gente ficava feliz, dava para comer um tomate com arroz no domingo, irmãos. Vocês não entendem o que é isso. Falava para a pastora essa noite que nós vimos uma live e nós ficamos em crise com essa live. Meu Deus, eu até quero recomendar para você, todos vocês, irmãos, assistirem a live do pastor Luísio fez ontem com o Pablo Marçal. Meu Deus, foi 2 horas de live. Normal é 1 hora para se gravar, né? Aí eles terminaram e fizeram outra. Ninguém arredou o pé. Mais de 15 mil pessoas na live. Eu quero que você tire um tempinho. Você vai agradecer demais. Quantas pérolas mostraram. O Pablo, eu chamava ele de Paulo. É Pablo. Pablo falando num prisma e o pastor Luiz falando, meu Deus do céu, eu fui para a cama, mas a pastora em crise. Era 1h30, nós estávamos ainda conversando, meu Deus. E você sabe, irmãos, você tem que enxergar de onde Deus tirou. Porque muitas vezes, eu sei que muitas vezes pessoas saem da igreja, ainda falam mal do pastor, enfim, e tal. E louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Mas você sabe, você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem é Deus, quem você é em Deus. Porque as pessoas muitas vezes medem você pelo seu presente. Não sabe de nada a seu respeito. Não sabe a história que você tem construído em Deus. Sabe? Não sabe de nada. Segunda coisa que o missionário tem que ter, ele precisa ter atitude de contentamento, apesar das circunstâncias. É o que eu acabei de falar aqui. Versículos 11 e 12, vou ler para você. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Como instruído tanto a ter fartura como a fome, tanto a ter abundância como a padecer por necessidade. Presta atenção, o missionário precisa dar graças a Deus pelo sustento. Mas quando ele passa por crise, ele tem que aprender com as dificuldades até mais extremas, sabe? Isso não é fácil. Falar é mais fácil do que fazer. Arley, não é fácil, sabe? Porque isso tem que haver com contentamento. E eu te falo uma coisa, talvez você não saiba, contentamento não é algo natural. Contentamento é algo espiritual. Contentamento não é algo natural, não. Ok? Então, Paulo está dizendo, eu aprendi, é um aprendizado. Contentamento é algo que tem que aprender. Então, Paulo está dizendo, eu aprendi a fazer isso. Então, preste atenção. Se você está murmurando, se você está reclamando da vida, se você está resmungando diante de uma provisão que por hora ela é escassa, talvez, irmão, seja esse momento que Deus está usando para te ensinar essa matéria. Qual a matéria? A matéria do contentamento. Não é à toa que Deus permite você e eu passarmos situações. Porque na vida, irmãos, existem momentos de vacas gordas, mas existem também momentos de vacas magras. Existem momentos de riquezas, mas também existem momentos de pobreza. Mas em todas as circunstâncias da vida, querido. Nem todas as circunstâncias da vida têm a ver com Satanás. Não, muito pelo contrário. Deus está nos ensinando coisas maiores. Sabe? E nós precisamos estar contentes. Contentação. Por quê, pastor? É lógico que a nossa alegria, irmãos, não vem daquela pessoa que estava conosco, agora já não está. A nossa alegria não vem também do dinheiro, do sustento que vem na nossa mão. A nossa alegria não vem na provisão de Deus, não. A nossa alegria, irmão, não vem também daquele momento de escassez. A nossa alegria vem e continua sendo do Deus que é provedor da nossa vida. A nossa alegria está nele. Amém, gente? Então, terceiro, e para terminar aqui, um compromisso do missionário com a igreja. O missionário com a igreja, ele deve ter maior interesse no bem espiritual dos irmãos do que do dinheiro que vem
das mãos dos irmãos. Entendeu isso aqui? Está no verso 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Presta atenção, olha o que Paulo está ensinando aqui, que coisa tremenda. Quando você enxerga a obra missionária, a oferta missionária, sabe, e quando você entrega ela, o que está acontecendo? Deus faz com que isso aumente o teu crédito. Quando você semeia na obra de Deus, Ele multiplica a sua sementeira. Então, o que Paulo está ensinando aqui, na verdade, irmãos, é uma matemática invertida. E essa matemática invertida, ela é ilógica para aquele que pensa na mente materialista, na mente natural, ok? Porque 100%, né, tira 10, fica 90, e 90, caramba, ela é menos do que 100. Então, esse é o pensamento da lógica, esse é o pensamento materialista. É por isso que Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com a matemática invertida, porque Ele sabe que 90%, né, é mais do que 100%, ok? Não é questão de Dilma não, irmãos, é porque a bênção de Deus está no 90%, mas a maldição está em quem não devolve aquilo que é de Deus, está ali o 100%. Então o 100% carrega a maldição, mas o 90% carrega a bênção da multiplicação. E isso é que o Paulo está ensinando aqui. É por isso, irmãos, que quem tem a lógica mundana nunca vai entender a lógica do dízimo. Esta é a grande barreira de muitos não devolverem o dízimo, porque na cabeça dele ele está tirando. Ele está tirando os 10%. E ele vai ficar mais pobre. Poxa, eu vou ficar só com 90%. Essa é a lógica, ok? Mas quem entende a lógica de Deus, que quanto mais você dá, mais você é acrescentado. Quanto mais você semeia, mais abundantemente Ele vai te dar. E aí Paulo está nos ensinando aqui. Olha, não que eu estou precisando de oferta, mas eu fico muito agradecido. Por quê? Porque eu sei que Deus vai abençoar a sua sementeira, Deus vai multiplicar, e é por isso que eu estou feliz. Amém, gente? Paulo está dizendo isso. Sabe, uma igreja, irmãos, sabe, que é fiel, é uma igreja abençoada. Uma igreja que é generosa é uma igreja abençoada. Um crente que é generoso é um crente abençoado. Então, quanto mais você investe na obra de Deus, mais você investe a sua vida em Deus, mais Ele multiplica a sua sementeira. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém, gente? Mais um motivo, compromisso do obreiro com a igreja. Ele vai receber os donativos, aqui no verso 18, como um culto suave. E aqui eu quero encerrar. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, pois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Paulo recebe aquela ajuda, aquela oferta levantada por Epafrodito, e ele fala o seguinte: olha, eu recebo isso não como uma moeda, e nem como um dinheiro, e não como produto do trabalho daquelas pessoas que colocarem essa oferta na sua mão para trazer aqui para mim, mas eu recebo essa oferta, sabe, como uma oferta de aroma suave às narinas do Senhor, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É por isso, queridos, que eu sempre falo com os pastores que eu tenho contato, eles prestarem muita atenção em como eles estão lidando com os dízimos e as ofertas que são entregues na igreja. Como eles estão conduzindo, porque aquilo não é só dinheiro, não é só papel, não é só moeda, aquilo é culto, aquilo é sacrifício, aquilo é adoração, sabe? Então, o obreiro ele tem que ter compromisso com o dinheiro que entra da igreja, compromisso, ok? Irmãos, tanto a igreja que oferta, presta atenção nisso, como o irmão lá em missões que recebe essa oferta, precisa entender que quando eles estão levando oferta e recebendo oferta, estão adorando a Deus.
sabe? Eles estão recebendo algo que veio de uma adoração, de um culto ao Senhor Deus. Então, em regra geral, o que move o ofertante e o que move aquele que recebe a oferta é a própria glória de Deus. O que move é exatamente a glória de Deus. O que move é a alegria de Deus em ver os teus filhos investindo na sua obra. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. Eu quero terminar com você lendo aqui o verso de número 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Olha, a nosso Pai e Deus seja dado a glória para todos sempre. Amém.